Olá, vamos ao Evangelho de hoje, quinta-feira, 4 de dezembro. Vamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai de amor, nosso Pai de justiça e misericórdia. Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecer mais este dia, mais esta oportunidade bendita da vida, desta reencarnação, e pedir ao nosso anjo da guarda, aos nossos espíritos protetores, que estejam conosco durante o nosso dia, as nossas tarefas, nosso trabalho, os nossos lares. Estejam conosco, nos acompanhando, nos inspirando boas ideias, bons pensamentos, nos protegendo sempre que possível das más tentações, das más influências, e que hoje queiramos e possamos ter bons olhos e bons ouvidos para ver mesmo naquelas coisas que não são tão boas, o que podemos tirar, que queiramos ter olhos, ouvidos e a boca mais doces, queiramos ver o mundo de uma forma mais doce no dia de hoje. Para isso pedimos o amparo, a proteção e a inspiração da espiritualidade amiga e que permaneçam conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver algum estudo para hoje, uma passagem que nos vem. Capítulo 25. Eu vou ligar a luz um pouco. Já estava ligado, tá escuro. Mas vamos lá, que dá para enxergar. Capítulo 25. Busquem e vocês encontrarão. Bem no início do capítulo, busquem e encontrarão. Então vamos ler. Ajudem-se que o céu os ajudará. Vamos ler o item 1. Peçam e vocês receberão. Busquem e vocês encontrarão. Batam a porta e ela se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha. E para aquele que bater a porta, ela se abrirá. Qual é o homem dentre vocês que dará a seu filho uma pedra, se ele lhe pedir um pedaço de pão? E se ele lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, sendo maus como de fato são, conseguem dar coisas boas a seus filhos, com muito mais razão, o Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que pedirem. Vamos ver o item 2, mais um pouquinho. Do ponto de vista terreno, o ensinamento busquem e vocês encontrarão é semelhante a este: ajudem-se que o céu os ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, é também o princípio da lei do progresso, uma vez que o progresso é o fruto do trabalho. Para que exista progresso, todas as forças da inteligência humana devem ser colocadas em ação. No início da humanidade, o homem apenas usou sua inteligência para procurar alimentos, para se proteger das tempestades e para se defender dos inimigos. Deus, querendo diferenciar o homem dos animais, deu-lhe o desejo incessante de buscar sempre o melhor para si
É esse desejo que conduz às descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que vai lhe proporcionar o que lhe falta. Graças às pesquisas, a sua inteligência se desenvolve e a sua moral se purifica. As necessidades do corpo vêm antes das necessidades do espírito. Depois do alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa do estado de selvagem para civilizado. Vamos parar aqui porque aqui já tem tanta coisa para a gente conversar. Essa passagem de hoje ela é consoladora. Sempre que eu me vejo me questionando, me vem essa passagem, essa frase: busque e encontrarás, bata e a porta se abrirá. Porque como tão bem diz aqui, se nós, que somos tão pequenos, não recusamos quando um filho precisa de ajuda, quando um parente precisa de ajuda, como ele diz aqui, né? Como diz o mestre nos fala, Jesus nos fala. Se um filho pede pão, a gente não dá uma pedra. E se nós que somos assim, imagina o Pai que está no céu. É claro que às vezes, quando pedimos, não vem exatamente o que pedimos. E aí nós precisamos ter um pouco de discernimento para entender que se não veio o que pedimos, podem haver alguns motivos. Ou ainda não está na hora, ou não estamos prontos, ou aquilo que estamos desejando não é o melhor para nós. E Deus sabe. E mesmo que Ele respeite o nosso livre-arbítrio, se não for bom para nós, Ele não nos dará. Bom, então por que acontecem coisas ruins? Porque muitas vezes são resgates que precisam acontecer, lei de causa e efeito. Mas mesmo assim, Deus pega o nosso resgate e manda cheinho de oportunidades de aprendizado. É que nem sempre queremos ver, porque entra o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ego ferido. Mas fato é, o que podemos levar para o nosso dia de hoje é que se colocarmos todas as nossas forças de amor, de boa vontade, na busca por algo que desejamos e confiar que Deus nos dará conforme o nosso mérito e a nossa necessidade. Confiar que talvez não venha exatamente do jeitinho que a gente queria. Pode vir de outras formas, inclusive não se realizando. Mas se colocarmos todas as forças da nossa boa vontade, das nossas boas ações, lei do trabalho, lei do progresso, vai acontecer. É isso. Essa é a nossa fé verdadeira e raciocinada. Bata e a porta se abrirá. Pede e vai obter. É lindo, né? Mas é um exercício que nós precisamos desenvolver. Pensando, refletindo, internalizando e agindo. Porque muitas vezes a gente consegue fazer todos os passos, pensar, refletir, internalizar, mas chega na hora de agir, a gente fica sentado em casa esperando. Aí realmente não vai acontecer. Se estamos encarnados, estamos no corpo físico, é para que nos desenvolvamos com o corpo físico. Aqui fala, primeiro o alimento do corpo, depois o espiritual. Se não fosse assim, não estaríamos encarnados, estaríamos errantes. Então precisamos sim colocar cada coisa no seu lugar, cada momento é um. Este momento que estamos
reencarnados, estamos para viver como reencarnados, portanto, trabalhando, refletindo, nos desenvolvendo, para desenvolver a nossa moral, no final das contas, nos aperfeiçoarmos e assim andarmos a caminho do Pai, a caminho do nosso modelo, nosso Mestre Jesus. Vamos com uma pergunta do Livro dos Espíritos? Vamos lá. Capítulo 8, Libertação da Alma. O sono e os sonhos. Pergunta número 400. O espírito encarnado permanece de boa vontade em seu corpo físico? Kardec perguntou se esse espírito, nosso espírito encarnado, está de boa vontade no corpo físico? E olha que os espíritos respondem. Isso é o mesmo que perguntar a um prisioneiro se ele gosta de estar na prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a libertação do corpo físico. E quanto mais grosseiro for o corpo, mais ele deseja livrar-se dele. É interessante a gente ler isso, porque quando estamos começando na doutrina, a gente só enxerga o corpo físico, a gente enxerga o corpo físico como tudo que nós temos e nós possuímos. E ao decorrer do tempo, que nós vamos entendendo que a verdadeira vida é no plano espiritual, que aqui são passagens, né? A gente lê essa pergunta, por exemplo, onde os espíritos dizem que nós sentimos o corpo físico como uma verdadeira prisão e que o nosso desejo é de nos libertarmos dele o tempo todo. Claro que isso bem lá no íntimo do espírito, né? Mas muitas das nossas angústias às vezes derivam daí, da saudade que temos, daquela liberdade espiritual. Porque sim, o plano físico é cheio de provas que nem sempre queremos passar, né? Mas que são necessárias para o nosso adiantamento. Então vamos encerrar, vamos fechar os olhos e agradecer mais uma vez ao Pai, ao Mestre, aos Espíritos amigos, por tanto que fazem por nós, pedir que fiquem conosco durante este dia que começa e que nós possamos passar um dia sereno, um dia meditativo, um dia de reflexão, nos apossando um pouquinho mais do que somos, do porquê estamos aqui. Fluidifiquem a nossa água, espíritos amigos, e permaneçam conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.